Boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para levarmos adiante o nosso estudo desta noite do livro Pão Nosso, né? Hoje nós estamos no capítulo 67, cujo livro ele se constitui uma bússola para nós, um guia para caminharmos essa vida. O quanto nós aprendemos com as lições de Emmanuel, que foram logicamente inspiradas no Evangelho, traduzidas de uma forma simples, objetiva, bem direta, principalmente mostrando para nós as nossas responsabilidades, os nossos deveres. Que nessa noite, mais uma vez, a gente possa aprofundar os temas inspirados pelo alto, agradecidos, guiados por eles, os nossos irmãos maiores. E que a paz e a harmonia reine, impere em nosso meio. Que essa mesma paz alcance a todos os irmãos que nesta noite não puderam aqui comparecer, mas que onde estiverem recebam essa luz, essa boa vibração. Que Deus, nosso Pai, nos inspire, nos ampare, nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Domingo eu estava procurando o tema aqui do Pão Nosso. Falei um textinho pequeno do Pão Nosso, né? Eu estava falando 55, tenho certeza que é 55. Nós estamos no 67 já. Olha só. Eu falei, não é possível, eu estou tão ruim de cabeça. Não, eu olhei de 51, 52, 53, não achei. 57, não, era 60 e tantos. O tempo passa. Lembrando que o primeiro livro, Caminho, Verdade e Vida, a gente viu 180 capítulos. 180. Alguma coisa a gente já melhorou, né, desses? Com certeza. Alguma coisa a gente conseguiu. E estamos só no segundo livro. Tem muito livro. Mas o que eu anseio mesmo é esse aqui. Ele é a mesma diretriz, né, do Pão Nosso, do Caminho, Verdade e Vida. A mesma coisa. Só que foi um livro que eu li na minha juventude, ali meus pós-adolescência, e que realmente foi muito inspirador. Muito inspirador. Imagina você com 16, 17 anos de idade, lendo um livro desse aqui, abrindo a mente de uma forma tão espetacular. E porque, vamos falar a verdade, nos põe para cima, não põe? Esses temas nos põem para cima. Apesar do Emmanuel estar sempre ali, alfinetando, chamando-nos à responsabilidade, aí ele desperta a gente para o potencial que nós temos de mudança, de transformação. Então é um assim, grande prazer estar estudando essas obras, né? Item por item, capítulo por capítulo, parágrafo por parágrafo, às vezes palavra por palavra, né? E isso vai se constituindo um cabedal de conhecimento, de modificação íntima para cada um de nós, muito, muito importante. E que hoje nós tenhamos uma inspiradora noite de estudo, apesar do tema ser má vontade, né? Apesar de tudo isso. A gente fala sempre de boa vontade, né? E hoje nós vamos falar do quê? De má vontade. E esse trechinho está em Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 11. Se eu não estou muito ruim de geografia, Efésios é lá na Grécia, né? Éfeso, né? Então, a igreja que foi fundada na região grega. Olha só qual a importância de Paulo, né?
Que importância que ele teve de sair daquele mundinho, né? Que ele estava lá, pequeno, e expandir as fronteiras, né? Foi levado até a África. Tem uma parte do Paulo Estevão que fala que o Paulo encontrou com a Maria, mãe de Jesus, em Efésios. Sim. Tenho certeza dessa parte. Sim. Ele encontrou com Maria lá. Se fosse Paulo, cristianismo. Maria foi despedir dele, né? Alguma coisa assim. É, Foi em Efésios. Ele foi despedido, Maria. É. Ele morou com João, né? É. Foi isso mesmo, tem essa passagem. Né? Então, agora imagina como que foi importante. Agora a gente consegue compreender por que dos 12 apóstolos. Não é porque eles tinham que acompanhar Jesus, é porque eles tinham que expandir, levar a mensagem. Né? Não era um grupo escolhido para ser um grupo escolhido, privilegiados, não. Eram trabalhadores já pré-estabelecidos, né? Anteriormente, e pessoas comuns, endividadas, sem privilégios, mas logicamente nos bastidores ali muito bem orientadas. Pensa bem, era outro tempo, né? As pessoas tinham muito mais fibra, né? Era um mundo duro, um mundo que preparava as pessoas para situações das mais dificultosas possíveis. Já estavam ali moldados daquela forma. Mas a importância de tudo que transcorreu nessa forma. Por isso que eu sempre recomendo a todo mundo ler o livro de Paulo Estevão. Porque o que tem de conhecimento ali, o que tem de informação importante para nós. Tem uma que quando eu li, também eu li na minha adolescência, o Paulo Estevão pela primeira vez, não esqueci. E por quê? Antes de eu ler o livro, meu avô falava comigo justamente essa passagem. Ele falava assim: o homem tem que ser provedor do seu sustento. Ele não pode ser pesado a ninguém. O que tem por trás dessa máxima é uma coisa espetacular. Olha, você não ser pesado a ninguém. Você prover, você tira do nada e faz alguma coisa. Você transforma. Você tem um produto ali a ser vendido. Uma prestação de serviços, um bem, ou seja o que for, é um trabalho. Você gera a sua renda, o seu sustento a partir do seu trabalho, do seu suor. E não depender do suor dos outros para que você se privilegie. Aí eu paro e penso nos dias atuais, o que acontece? A profissão que nós escolhemos, ela é pesada a alguém? É uma coisa que desde pequeno eu penso. O dinheiro que eu ganho, o meu sustento, ele está sendo pesado a alguém? Muita gente não pensa nisso. Eu quero ser funcionário de tal coisa. Não vou entrar em detalhes, mas eu quero ter essa profissão tal. Já paramos para pensar que aquela remuneração que você está recebendo, ela está sendo muito pesada a alguém? Então essa passagem de Paulo, essa frase, sempre esteve presente comigo. Não ser pesado a ninguém, nunca. Enquanto você tiver condições de prover o seu sustento, o que ele fazia? Aonde ia, levava o seu tear, né? Isso fazia parte da cultura, ele já foi criado com nessa cultura justamente para ter a sua independência, mas é uma coisa que para nós ocidentais aqui vale a pena mirar neste exemplo, porque às vezes nosso conforto, ele é o causador do desconforto de muita gente e às vezes até da miséria. Então, para nós que estamos
tentando ir para a linha do cristianismo, né? Do espiritismo, é bom pensar nisso também. Se o que nós temos não gerou um impacto muito grande em outras pessoas para que tivéssemos isso aí, tá? Bom, vamos lá. Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Trechinho pequenininho, facinho da gente entender, né? Não se misturar com as coisas do mal, né? Mais ou menos isso. E o que é esse tal de obras infrutuosas? Por isso que a doutrina espírita é uma doutrina que abre a nossa mente. A gente não pode ser muito convencional. Nós somos moldados numa sociedade em que tem uma diretriz. Não é porque ela tem uma diretriz que essa diretriz é 100% correta. Vai ter algumas coisas ali nela que podem não estar condizentes. Por exemplo, vou dar um exemplo bem destacado para que a gente possa trazer essa informação para os dias atuais. Há 200 anos atrás, o que era lícito e normal aqui no nosso país? Escravidão. Ter um escravo era a coisa mais comum. O escravo, ele era pior que um animal. E ainda, com as bênçãos da igreja, dizia-se que os escravos não tinham alma. Muito bem, esse era o pensamento da sociedade 200 anos atrás. Imagina a gente vivendo 200 anos atrás, sendo lá uma pessoa comum, que tem seus meia dúzia de escravos dentro de casa, seus servos. Muito bem. E aí? A nossa conduta era certa ou é errada? Tem vários parâmetros para serem pesados aí. A gente não pode ir para um lado, para o outro, tem que pensar. Muitas vezes aqueles servos que foram colocados sob a nossa tutela para que nós ajudássemos ele a dar um saltinho evolutivo, aprender alguma coisa de educação, né? De disciplina, etc, etc. A gente não sabe, então não julguemos. Porém, a gente sabe hoje que a conduta era totalmente inapropriada. E nos dias de hoje a gente vê os nossos erros sociais. É muito fácil a gente falar, na África, em determinada religião lá, as mulheres são mutiladas ainda para não terem satisfação sexual no ato. Todo mundo sabe disso, foi amplamente divulgado. Lá para eles, isso é normal. E para nós, como é que é? Uma barbaridade, né? Pois é. Então, essas barbaridades existem aqui nos nossos padrões atuais. E a doutrina espírita, ela não impõe nada, mas nos expõe que tudo que nós fazemos tem repercussão. Então encaixa bem nessa parte de Paulo, que eu falei agora há pouco, de não ser pesado a ninguém. Claro, é um peso que vai estar depois nas nossas costas. Quem que vai suportar isso no futuro para redimir os nossos erros somos nós. Então nós estamos plantando alguns espinhos que vamos colher lá. Então, vale a pena a gente refrear, pensar e não viver apenas, tipo assim, você está no meio de uma turma de pessoas. Aí um grita assim, vamos fazer um arrastão. E você está no meio. E todo mundo sai afanando, roubando as coisas, depredando. Você está no meio e você vai junto. Aí você fala, a ideia não foi minha, eu só estava ali. É a mesma coisa. Então, a partir do momento que nós sabemos o que é certo, o que é errado,
É bom pensar muito nesses pequenos trechinhos que a gente está estudando, porque cada um deles nos fala de um padrão de comportamento no mundo lá fora, para que a gente possa exercê-lo de verdade e não achar só bonitinho. Não vos glorifiquem com as obras infrutuosas da festa. Tudo bem, vamos falar uma coisa de errado que está na nossa sociedade hoje. Vamos falar uma coisa que ninguém gosta de falar? Política. Vamos falar de política? Tá, vamos falar uma coisinha só. Hoje tem uma briga, direita e esquerda. Para mim não tinha que existir nenhuma coisa nem outra, tinha que existir o certo e o errado. As coisas só vão mudar no nosso país quando as pessoas tiverem um padrão de comportamento adequado. Porque não adianta intitular eu sou de direita. Ah, direita está certo, sou de esquerda está certo. Porque você pode dar o rótulo que você quiser. Olha o parâmetro. Não tem um tal de João de Deus que fazia o bem para as pessoas com curas espirituais? Olha o nome. Fazer o bem, curas espirituais. Olha o que fazia. Então o rótulo não importa. O que importa é a ação. O que você faz é bom para você, é bom para a sociedade, não vai prejudicar ninguém? Executa. Mas se vai trazer desalento às pessoas, vai trazer sofrimento, prejuízos, você não vai por esse caminho. Então, quando o homem tiver um padrão de comportamento adequado, conforme o cristianismo há tanto tempo está batendo nessa tecla, enquanto não houver essa mudança de comportamento, está aí o mundo. Olha como está. Cadê a honestidade das pessoas? A honestidade está na aparência. Por trás, a gente sabe, não precisa expor. A gente não é tão ingênuo assim. Mas só que cada um vai colher o que plantou. Vou falar um trechinho do livro do André Luiz Ruiz. Eu já falei um pouco desse livro outras vezes. Se eu não me engano, é Deus do Novo Mundo, ou Entre a Terra, esqueci o nome do outro livro, mas eu acho que é Deus do Novo Mundo. Inicia-se o livro num velório de um político, e está ele lá, ainda espírito, atado ao corpo físico, né? No centro do salão, sozinho, não tinha ninguém em volta dele fazendo uma prece, uma oração sequer por ele. Ele naquela multidão ele se sentia sozinho e ouvindo todas as conversas ao redor, e a maioria das pessoas falando mal dele. Sabe o que é isso? É a colheita. Viveu num mundo de hipocrisia, proliferou a hipocrisia para tudo quanto é lado, e é o que acontece nesses meios. Em toda a sua extensão, não, mas uma grande maioria, sim. Então a pessoa vai colher. O que aconteceu? Outro trechinho do começo do livro. Se vocês lembram mais ou menos do filme Ghost, quando o vilão morre no final e vem aqueles espíritos trevosos, né? Foi a mesma coisa. Quando vê, ele começa a ver, enxerga no salão aquelas entidades enegrecidas chegando perto dele e o arrasta como se fosse um... Não é nem um arrastar, é um sugar, parece que suga. Ele está arrastado, literalmente arrastado. Poxa, para quem saiu do alto luxo, do poder, da riqueza, para ser um escravo nas regiões inferiores. E outra coisa, ele era amplamente massacrado. Além de deixar ele no estado de tipo assim, de perturbação constante.
Ele não tinha clareza de raciocínio mais. Pensa bem, que adiantou uma vida de hipocrisia, de riqueza, de aparências? Olha o que redundou no final. Então, para todas as nossas ações, tem as reações. Então, não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Tudo aquilo que vai em detrimento do outro, que vai contrário ao outro, que vai prejudicar, que vai gerar lágrima, que vai fazer desunião. Tudo isso são obras infrutíferas. Qual que é o papel do cristão? É justamente aproximar as pessoas, fazer com que os elos, os laços de amor, de harmonia, de paz, de respeito, de fraternidade, de reciprocidade se estreitem e não os laços de ódio. Então, vamos ver as comparações aqui de Emmanuel. Olha, má vontade, que é o tema, gera sombra. Por quê? Imagina você fazer uma coisa que no seu íntimo você está gerando uma energia negativa, um pensamento destrutivo, um pensamento amplamente negativo, né? O que você vai doar nisso, nessa ação? Então, a má vontade gera sombra. Qualquer pensamento que eu endereçar a qualquer pessoa vai chegar. Vai chegar. Então, se eu endereço um pensamento desalinhado para a pessoa tal, ela vai receber esse impacto. Ela vai ser prejudicada? Pode ser que sim, pode ser que não. Quando que ela é prejudicada? Quando as energias se assemelham. Por isso nós temos que sempre estar com um padrão de pensamento superior. Porque quando a gente abaixa, a gente nivela, aí vem o turbilhão, aí vem tudo em cima da gente. Aí a gente fala, nossa, como que o mundo está contra mim, tudo conspirando contra mim. Muito simples de você sair desse turbilhão. Mas é difícil. Está tudo errado, na minha vida tudo está errado. Pode estar errado tudo ao teu redor. Aqui dentro não pode. Porque aqui dentro só quem manda é você. Mas minha felicidade depende de tudo estar bem. Lê do engano. Lê do engano. A felicidade, essa satisfação, essa harmonia interior vem do que? Do trabalho executado com dignamente. Mesmo que o resultado não seja aquele que nós queríamos. Mas a luta por conseguir é o que vai trazer a nossa satisfação. Por exemplo, todo mundo quer ter um padrão financeiro estável. E muita gente luta a vida inteira e não consegue. Mas mesmo assim é feliz, porque está sempre lutando, batalhando e está sempre fazendo o seu melhor. Então a felicidade vem do que? Não do resultado, mas da luta. Você já repararam como você alcança seu objetivo, você vê que aquele objetivo não tem tanta importância assim. Você luta para comprar um carro, aí você compra um carro, aí já vem os problemas, e agora tem manutenção, tem isso, tem aquilo. Você anda 2 vezes, já passa a ser uma coisa comum. A casa, o carro e tudo mais, tudo que é bem perecível. Porque nós não fomos criados para as coisas materiais. Nós somos criados para nossa potencialização, nosso desenvolvimento interior. A sombra favorece a estagnação. A sombra, no caso aqui, má vontade gera a sombra, ou seja, a escuridão, a trevosidade, esse sentido que está dando, não a sombra da árvore, né?
a gente fala de lobo da árvore, é outra conotação. Essa sombra favorece a estagnação, porque quando você está com uma vontade, geralmente você não quer fazer, executar determinadas coisas, né, que deveriam ser executadas. Por exemplo, vim na terça-feira, às 8 da noite, estudar Emmanuel. Ficar 1h30 aqui, ouvindo, é fácil não, né? Depende. Acho que cada um de nós pode falar se é fácil ou se não é. Se você gosta, você quer, passa no instantinho. Se você não gosta, e olha que eu já fui em muita palestra, muito estudo que eu não gostava, e não passa o tempo, não passa. Mas é normal do ser humano, né? Normal da gente. A sombra favorece a estagnação. Estagnação o quê? Parar, né? Refrear. Então, já que nós estamos falando em parar, eu não paro de falar, hein? Coisa. Estagnação. Eu estava comentando antes de começar o estudo sobre. Eu ia falar, esqueci. Sobre a disciplina, a vontade de vir ao curso, de estudo, de manter. Lembrei. Obrigado por dar um toque. Sobre a nossa vontade de vir, de acertar, de melhorar. Nós estamos falando da nossa melhora íntima, né? Porque a partir do momento que a gente toma uma postura, não quer dizer que essa postura já foi adquirida. Você vai estar em processo de aperfeiçoamento. Então, uma das coisas que ajuda na estagnação é quando você não vai por esse caminho da mudança interior para melhor e faz o contrário. Você deserta disso. Ou por escolha própria, vai por outro caminho, ou então pelas vias do suicídio, do crime, ou do vício, né? Isso vai gerar uma estagnação, ou seja, vai te atrasar no processo evolutivo. Imagina que nós estamos em 3, 6, 8 pessoas aqui no salão. Imagina o seguinte, dessas 8, de nós 8, 2 pessoas falam assim, não quero mais saber de espiritismo. Vou viver minha vida normalmente aí, sem religiosidade. Quero ser neutro nesse negócio de religiosidade. Já escolhe o caminho. Aí um desses 8 escolhe assim, eu tenho a oportunidade aqui de ter uma melhoria financeira, ter um ato meio ilícito, mas vou para esse lado. Já vai se afastando. Outro pensa assim, essa vida está muito ruim, sempre problema, só dor, sofrimento, vou dar cabo da minha vida. 3 escolhas, cada uma tem um peso, cada um vai redundar num retardamento no processo evolutivo. E aqueles que perseveraram vão justamente trilhando a sua trajetória normalmente. O que vai acontecer entre nós 8? Distanciamento. Aquilo que nos uniu temporariamente aqui, num objetivo, vai distanciar em caráter evolutivo. Então, aquele, por exemplo, que cometeu o suicídio, logo vai ser convocado ao reencarne em condições dificílimas, altamente precárias. Outros que se endividaram socialmente, né, financeiramente, vão ter um encargo de colocar de volta tudo que tiraram dos outros. Ou seja, aquele mal que você gerou pela usurpação, você vai ter que fazer o bem sem ter a remuneração. Veja como é que a vida, as escolhas nossas, ou elas nos juntam, ou elas nos separam. Isso aqui é temporário. Mas quem que vai caminhar em conjunto? Aqueles que estiverem unidos pelas afinidades. Não é assim que a gente ouve falar no plano espiritual?
as pessoas se unem pelas afinidades, e é a verdade. Então, é muito provável que nós não nos encontremos no plano espiritual. Depende do que cada um fizer da sua vida, das escolhas de cada um. Se estivermos todos seguindo a cartilha, né, que aprendemos, continuaremos sendo alunos, né, colegas no banco da escola da cristã. Mas se porventura for alguns por outro caminho, naturalmente se encontrarão com turmas semelhantes. Então, se nós, nesse caminhar, tivermos má vontade, gerarmos desconfortos que vão fazer a nossa estagnação, vamos atrasar a marcha do progresso. E isso vai trazer uma dor violenta para nós. Dor? Que dor? A dor do afastamento dos entes que a gente gosta. E a coisa mais comum, eu acho que todos nós aqui, todos sentem a mesma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta. Às vezes, quando vocês estão sozinhos, principalmente à noite, não dá aquela saudade de alguma coisa que você não sabe o que é, não sabe de quem que é, te dói no fundo da alma, como se você tivesse perdido alguma coisa e está tentando ir ao encalço dessa coisa. Quem que nunca sentiu isso? Todos nós sentimos assim. Por quê? Porque nós somos repetentes. Todos nós. Todos nós somos repetentes. Estamos afastados dos nossos entes queridos. O Daniel falou isso na sexta-feira, não sei se uns 15 dias atrás, ele falou assim, cuidado. Não, levou um negócio meio na brincadeira, mas é isso aí. Quando a gente estiver sentindo muita saudade, sabe-se lá do que ou de alguém, pode ter certeza. A gente está com saudade de outros lugares. É bem isso? É bem isso aí. É bem isso aí mesmo. E a gente não consegue mensurar. Não tem como. Não tem como mensurar. É um vácuo na alma. Né? Como se fosse uma falta existencial. É a busca por algo que nos complete. A gente equivocadamente pensa o seguinte: é que eu estou em busca da minha cara metade, né? Não é isso. Não é isso. Dependendo da idade, da maturidade que você está vivendo, você pode pensar isso. Mas quando você está mais amadurecido, você vê que não é isso. Não é a metade que te falta. É algo assim muito maior. Muito maior. Um dia nós vamos saber. A estagnação, nós estamos na estagnação ainda, né? A estagnação conserva o mal. Estamos parados, né? Não evoluímos. E vivendo naquela rotina que nós achamos que é a nossa zona de conforto, e muitas vezes a nossa zona de conforto é no que é errado. Imagina quantos séculos nós vivemos achando que a escravidão era uma bênção, né? Nós éramos privilegiados por sermos os filhos de Deus, os escolhidos, sei lá, os privilegiados. Isso em todas as religiões, né? Em todas as partes do mundo. Isso aí é comum, é da humanidade. E sendo que a gente estava só demonstrando a nossa egolatria, né? Como que a gente é pequenininho, né? A gente não sabe. O mal entroniza a ociosidade. Uma das características do mal é não querer o avanço de ninguém. Por exemplo, estamos usando a comparação com a escravidão. Quando que os senhores de escravos levaram algum tipo de cultura a estes? Ou algum benefício? Ou algum ato assim, de justiça, de igualdade?
Nunca. Né? Por quê? Enquanto estivessem naquela condição, seriam servos, não dariam trabalho. Mas a partir do momento em que fossem humanizando, aí vem aquela questão consciencial. Né? Por que Jesus foi perseguido, morto na cruz? Porque ele mexeu com os padrões políticos da época. Fala disso. Poder, dinheiro. O que o pessoal comercializava lá nos templos? Os animais, né? Lembra dos animais para serem sacrificados? Então era comércio. E quem que falava que tinha que fazer essas oferendas? Os sacerdotes. E quem que vendia esses animais? Eles próprios. Quem que ganhava com isso? Forma de sustento. Com todo respeito às demais religiões, com todo respeito, não denegrindo ninguém, mas eu acho que aqueles que trabalham na religião e são remunerados não entenderam a fala de Paulo, o exemplo de Paulo. Estão sendo pesados, sim. E isso tem repercussão. Não estou dizendo que a fúria divina vai castigar esses seres. Não, a questão é consciencial. Tudo é consciencial. Quando o indivíduo fala assim, poxa vida, o que eu fui fazer? Caiu em si. Quando ele compreende realmente, o que ele vai fazer? Refazer os passos, agora da maneira correta. Eu peguei o que era do outro em meu benefício, agora eu vou pegar o que é meu e vou doar aos outros. Vou restituir. E a gente não vê tantos e tantos trabalhadores do bem aí fazendo isso, tirando do seu próprio bolso, trabalhando em obras sociais, no anonimato, para ajudar os outros. Por quê? Porque compreenderam e estão nessa nova empreitada ressarcindo seus débitos. Mas só porque tem que ressarcir os débitos? Não, porque agora eles agem pelo amor. E pelo amor, além de ressarcir os seus débitos, eles realmente trabalham como deveria trabalhar um verdadeiro cristão. Voluntários. Os próprios palestrantes aí, provavelmente, que estão divulgando muito o cristianismo, foram os que combateram lá atrás. Agora eles têm que... Os protagonistas são os mesmos, né? Levar para frente. Na minha humilde situação atual, eu não paro para pensar o que foi no passado. Porque a gente, coisa boa não foi. Então, para que gastar? Para que esse desgaste? Porque tudo que nós passamos faz parte do processo evolutivo. Os erros fazem parte do processo evolutivo, do aprendizado. Então, para que eu vou ficar lá remoendo culpa? Culpa todos nós temos, erros todos nós cometemos. E culpa eu não guardo. Não guardo. E ninguém deve guardar culpa. A gente deve guardar consciência do que nós devemos fazer daqui para frente. E fazendo as coisas certas, automaticamente você está sanando o mal que está lá de trás. Simples assim. Tanto é verdade que tem a lei do esquecimento, né? Nós vimos para essa reencarnação esquecer do passado, justamente porque o que importa é daqui para frente, o que foi para trás, com o passar do tempo nós vamos ressarcindo e pôr tudo novamente nos eixos. Né? A ociosidade cria a discórdia. Por que a ociosidade cria a discórdia? Tenta tirar um ocioso da sua zona de conforto. Não vou entrar nesse tema não. Aí eu mexo com todo mundo, eu não posso falar disso. Vamos para outra parte. A discórdia
desperta o orgulho. Ou seja, eu sou, o meu pensamento é o correto, né? Eu sou o mais inteligente, o mais forte. Então, quando você viu que nos embates hoje estão sendo travados nas redes sociais, todo mundo tem a sua razão, ninguém dá o braço a torcer, um bate daqui, outro bate lá, outro bate de cá, outro bate de cá, mas nenhum dá o braço a torcer, mesmo estando errados, e mesmo sabendo que estão errados, não dá o braço a torcer. Por quê? A discórdia desperta o orgulho. O orgulho, não, eu sou mais eu sou mais forte. Eu ouvi uma frase de um parente uma vez, falando o seguinte, para mim é um impropério isso. Ele falou assim: o meu Deus é mais forte. Eu não sabia, tinha dois. Pois é. O que vai se falar? Parente seu. Quem não ouviu algo assim, já ouviu uma frase Pois é. Por isso a gente tem que ter assim, eu não vou falar pena, mas a gente tem que ter subir a palavra. Falo tantas palavras assim. Verdade, eu chegando, depois eu falo. A discórdia desperta o orgulho. O orgulho acorda a vaidade, logicamente. Eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser mais forte, eu tenho que ter o poder, né? Aquela vaidade de você ser, que foi colocada lá embaixo por Jesus, né? Quando fala assim: você quer ser o maior? Seja o servo de todos. Acabou. Essa frase acabou com o orgulho, acabou com a vaidade de todo mundo. Quem tem um padrão alto de orgulho e vaidade pode até achar bonitinha a frase de Jesus, para falar assim: isso não serve para mim, não. Você serve dos outros. Pois é. Mas é com essa medida que nós vamos ser medidos. Quanto que você fez de bem para o semelhante? Ainda estamos na sala de aula aprendendo o que realmente isso quer dizer. Ainda não sabemos completamente. A partir do momento que a gente pôr a boa vontade em prática, que a gente vai compreender o valor dos atos, o valor de você ser realmente aquilo que você se propõe a ser. Ainda não lembrei da palavra. Vou lembrar. O orgulho acorda a vaidade atiça a paixão inferior. Tudo por causa da má vontade, você vê que é um desenrolar de coisas ruins. O que seria a paixão inferior? Aquilo que vem satisfazer as nossas preferências, que não são as mais condignas, porque nós não estamos pautados nos mais altos padrões éticos. Então, logicamente, os nossos pensamentos e atos não são condizentes com o comportamento cristão. E aí nós vamos ter padrões inferiores. Então, a má vontade, que é um desalinho do caminho que nós temos que percorrer, vai gerar tudo isso de desestabilização do nosso eu interior. Vai gerar uma sombra, uma marca sobre nós, um desejo de estagnar. Vamos conservar em nosso íntimo o mal, não vamos querer sair da ociosidade que nos encontramos. Vai ser ressaltado o nosso orgulho, a nossa vaidade, nossas paixões inferiores, e das paixões inferiores vão ser provocadas as nossas indisciplinas. Lógico, nós temos padrões de comportamento inadequados, estamos totalmente indisciplinados. E essa indisciplina mantém a dureza de coração.
A dureza de coração a gente pode comparar mais ou menos como se fosse a falta de empatia. O outro, tanto faz, tanto fez. O que importa é eu. Se eu tenho vontade de fazer tal coisa, eu vou e faço para o meu bem-estar, independente se eu vou machucar alguém ou não. Esse é o padrão de comportamento inadequado que todos nós, desavisados, desajustados, fazemos. Geralmente, quando a gente fala isso, a gente joga isso para a sociedade, né? Você vai procurar lá fora os exemplos. A gente tem que olhar aqui, olhar aqui dentro, não é lá fora. Sabe por que a gente não olha para dentro? Verdade. A gente acha que a gente não comete erro. Que nossos, entre aspas, pequenos equívocos são plenamente justificáveis. Não, não são. Eles são frutos da nossa má vontade de corrigi-los. A gente não quer corrigi-los. Por que não quer corrigi-los? Por causa do nosso orgulho. Eu não erro, eu sou superior, eu sou melhor. Olha a vaidade. Olha quanto que gera esses padrões de comportamento inadequados. Gera um mundo de sombras interior nosso e a gente alimenta isso. Por isso, o cristão tem que ser ativo no bem, boa vontade, querer mudar, dar os primeiros passos, se preparar, porque senão esse modelo de ser humano está aí, pululando para tudo quanto é lado, inclusive o nosso íntimo. Viu como é que Emmanuel chama-nos a responsabilidade conosco e depois para os demais, mas primeiro conosco. A indisciplina mantém a dureza de coração e a dureza de coração impõe a cegueira espiritual. Ou seja, a gente não vê o mundo como deveria ver. A gente não entende a vida como um ato contínuo, uma vida eterna, que tudo que você faz vai ter repercussão, que o seu pensamento tem repercussão, que o seu sentimento tem repercussão. Imagina vocês entrarem na terça-feira que vem no nosso estudo aqui, e eu tiver muito mal-humorado e dando patada para tudo quanto é lado. O que vai acontecer? Vocês vão se sentir bem? Não, a energia vai baixar. Fecha para nada, olhar para o embora. Pois é. O que a gente pode doar uns pelos outros? O que nós temos de melhor? Só o fato de eu estar olhando para vocês, eu estou sentindo a vibração de todos. Estou sentindo pelo olhar de cada um o que cada um está transmitindo. E muitas vezes vem algumas pessoas aqui no nosso curso que não fazem parte, e eu miro o mesmo olhar e vejo as diferenças. São gritantes. Então a recíproca tem que ser verdadeira. Esse respeito no que você gera, você está doando. Então eu consigo ficar falando aqui, às vezes 1h30, 2 horas, 3 horas, sem me cansar, sem perder o fio da meada. Por quê? Estamos todos unidos nesse tempo. Mas quando vem pessoas diferentes, é diferente. Muda. Então veja como que o nosso pensamento, ele é criador, ele modifica, ele alimenta, ele inspira, ele fortalece. Assim como também pode ser o oposto. Então, dependendo do que você doa, você está mudando o mundo da sua volta. Mas gera de boa vontade as coisas boas, que tudo muda a partir daí. Vocês vão ver, um dia que eu vier bem mal-humorado, bem carregado, meia hora de aula, vocês vão querer estar rachando fora daqui. Vamos ver a diferença. Mas você não vem.
Nunca vi esse dia. Mas muitas vezes o mau humor chega até a porta. Dali para cá. Porque a gente é ser humano, a gente é contaminado pelas nossas atividades. Mas aqui tem algo diferente, que você entra e você tem como não esquecer o mundo lá fora. Quem pensou nesses... Eu estava aqui 50 minutos já. Quem que pensou no mundo lá fora? Nesse dia? A menos que o nosso pensamento esteja enraizado em algum problema maior. Mas como eu estou focado no estudo, vai se desenvolvendo. Mas tira o foco para você ver. Muda tudo, transforma isso aqui. Uma pessoa transforma. Vamos lá, vamos só terminar então. A dureza de coração impõe a cegueira espiritual. A cegueira espiritual conduz ao abismo. Por quê? Nós vamos cometer atos amplamente equivocados. E tudo que cometemos equivocadamente, vamos ter que ressarcir, ter que corrigir. Então, muitas vezes é preciso cair, depois se levantar. E a vida nos concede o direito de cair. Que coisa. Entre as obras infrutuosas da incompreensão, pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Falar em trevas, são as zonas inferiores, falando geograficamente, são as zonas inferiores do nosso planeta, chamam-se trevas. Mas tem as trevas interiores, aquelas que falam o nosso mundo negro dentro de nós mesmos. Mas, entre as obras infrutuosas da incompreensão, pela simples má vontade pode o homem, então estou falando do homem em geral, a humanidade, né? Rolar indefinidamente ao precipício das trevas. A gente sabe, por muitas obras que foram psicografadas, que existem essas regiões trevosas, que muitos habitantes dela são indivíduos, são espíritos que foram expurgados de outros orbes, vieram para cá regenerar aqui no planeta Terra, não modificaram a sua postura e continuam sendo trabalhadores, chamados trabalhadores das trevas, né? Esses indivíduos que se desalinharam do caminho do Cristo e estão no caminho que escolheram da força, da violência, né? Do domínio. E interessante que a lei, ela é igual para todos. Já viram isso, né? E eles podem fazer o que eles fazem? Podem, porque é a escolha deles. Só que estão reduzidos àquele mundo, né? Dos iguais. Quando alguém sai daquele mundo, ele está tendo o seu livre-arbítrio de ascender, né? de subir, de melhorar. Então também esse livre-arbítrio é respeitado. Então os domínios das trevas, entre aspas, só acontecem junto aos iguais. Então se no nosso planeta inteiro ainda há um domínio do mal sobre o bem, é porque nós ainda permitimos. Então a responsabilidade é de cada um individual. Então, para que o planeta mude, para que tudo mude, que a humanidade mude, a gente tem que mudar interiormente. Porque se a gente não mudar, o mundo vai continuar da mesma forma. Se eu não mudo, você não muda, ninguém muda, vai continuar no mesmo caminho. Okay? Então, a nossa responsabilidade número 1 é amar inicialmente a nós mesmos. E uma das maiores demonstrações de amor a nós mesmos é fazer a nossa reforma íntima, é fazer a nossa melhoria espiritual. E a partir daí, tudo caminha para frente.
Ok? Então não vamos esperar a mudança do mundo lá fora, não. Trocar o prefeito, trocar o governador, trocar o presidente, trocar o Bill Gates lá da Microsoft, né? E outros grandes aí, empresários do mundo que têm uma grande influência, porque não, a melhoria é nossa. Vocês, quando assistiram o Nosso Lar, ou leram o livro Nosso Lar, vocês acharam que Nosso Lar é uma cidade assim, bem planejada, uma coisa bem construída, uma coisa bem fundamentada? Vocês acharam? Eu acho que Né? Como é que foi no começo? Viram o comecinho do livro? Era daquele jeito? Não era. Viu como nada cai do céu? Nem lá as coisas caem do céu. Você ficou ignorante, né? Nem lá as coisas caem do céu. É construção, é esforço. O governador lá, parece que não tirava férias, nunca tirou férias, né? Não pode trabalhar um dia. Imagina o endividamento que ele tinha com a sociedade. Quem fora ele, por que não descansa? E outros livros também, pessoas que trabalhavam em postos de socorro, né? Plano espiritual, não tiravam folga. O próprio André Luiz, né, no primeiro livro, que chegou lá se achando todo, né, do severo na terra, chegou lá achando que podia fazer alguma coisa. O que ele foi fazer? Ele foi limpar o vômito, aquele pessoal chegava lá todo desequilibrado. Ele queria impor o mundo dele lá. Isso, lá. Não é assim. Começou lá, passando pano no chão. Não é? Puxa vida, o que eu vou fazer lá? Nem médico eu sou. Isso aí não. Pior, você não vamos lá dentro do povo lá. Nós estamos pior. Vocês trabalham nessa área? os dois. Ah, é? Tem um livro do John Wilmot Rochester, eu não lembro qual livro que é. Não é um livro muito famoso dele, não. Famoso é A Vingança do Judeu, né? É o mais... Tem um livro que falha a memória, uns que são bem famosos, mas de um desses menos famosos que eu li, retratava uma pessoa lá no plano espiritual, chegando no plano espiritual, desdentado. Aí, ó, já tem um jeito de vocês trabalhar lá. Ó. Aí sempre tem alguém que os guia, né? Um mentor. Né? Aí ele falou, estava explicando como é que fazia para reconstituir a arcada dentária. Era tudo aqui, ó. Tudo no pensamento. O livro narrava, agora eu não lembro, eu sei mais de 20 anos atrás. Mas é interessante, é muito interessante. Então, esse negócio dessa área dentária realmente. Mas os médicos também estão tem que se adaptar do lado de lá. Né? Agora, o que eu vou fazer? Eu não sei, não. Vamos para o próximo? 67. Vamos para o 68. Necessário acordar. Muito pertinente. Muito pertinente. Ó, a maioria da humanidade, nem li quem que é a lei, né? Mas a maioria da humanidade caminha no sentido oposto a isso. Tudo dormindo nos instintos. E é muito triste você ver isso ao teu redor. Pessoas da tua família, teus amigos, companheiros de trabalho, tudo dormindo. Ninguém sabe nada. Nada. De onde que eu vim, quem eu sou, por que eu estou aqui. Nada, aquelas mesmas historinhas. Né?
Deus quis assim, foi por causa disso, né? Uma coisa muito simplória, não é mais condizente com o padrão que nós temos, o padrão de informações que nós temos, de intelectualidade que já alcançamos. Você ser ingênuo, né? A tal ponto que você não entenda o que você está fazendo aqui nesse mundo. Cada um desperta na hora que tem que despertar, tá bom? Isso é fato. Mas, fora isso, antes desse despertamento, do entendimento, despertamento eu chamo de entendimento dos porquês da vida. Quem nós somos, por que estamos aqui, para onde vamos e qual que é o nosso papel. Isso eu chamo de despertamento. Mas muitos estagiam sem saber essas respostas, mas seguiam pela disciplina, pelo amor ao próximo, pelo respeito, pelo trabalho. Logicamente que todos nós evoluímos. Também outra coisa que eu estava falando antes de começar o estudo, que todo mundo, a partir do momento que reencarna, vai estar evoluindo. De uma forma ou de outra, vai estar se recriando, se munindo de muitas informações, tendo um padrão de comportamento social mais adequado, vai aprender melhor as relações humanas. Então, a reencarnação é importantíssima para o avanço do espírito, pelo seu aperfeiçoamento. Isso é necessário entender. E o espiritismo veio no momento desse despertamento. Porque se você desperta, você tem perguntas. Quem eu sou? A resposta está aí. Da onde que eu vim? Está ali. Como que esse planeta foi originado? Está ali. Quem foram os primeiros habitantes? Está ali. Como que surgiu a vida? Está ali. As respostas estão ali. É só ler. É só fazer um curso. Só aprender. E fazer propaganda dos livros, né? Quero saber minha origem. Gênese. Aqui. Vai ler o livro. Tem que ter disciplina para ler. Tem que ter vontade. Tem que ter a mente aberta. E não bater só. É muita letra. Mas aqui explica tudo. Só esse livro? Não, isso aqui é um resumo. Tem outras obras complementares. Mas resposta tem. Mas quem dita o ritmo é a nossa vontade. Se você não quer, uma hora você vai querer. Porque todos nós somos iguais. Todos nós caminhamos para o mesmo fim. E a diferença é que uns levam mais tempo, outros menos tempo. Então vamos ver mais uma carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Não quer dizer que nós já morremos, estamos lá no cemitério, não tem nada a ver, né? Desperta. Nós que dormimos da nossa ignorância. Vamos despertar para a vida. Isso aqui tem um sentido, tem uma razão de ser. Levanta-te, quer dizer, ergue a sua energia, a sua força e caminha. Ergue a vontade. Levanta-te dentre os mortos, dentre os que dormem. Dentre essa multidão que está vivendo a vida aí, guiada pelos instintos, ou pela vaidade, ou pelo orgulho. Tem um livro do André Luiz, que não sei qual agora, que ele e o instrutor estão vindo para a Terra, fazer um trabalho aqui. E eles estão vindo
no caminho mesmo. E é à noite. Aí André Luiz fala assim para o instrutor, todos dormem, né? Aí o instrutor fala, literalmente. Quer dizer, Deus dorme literalmente. Porque é noite porque dorme. Não tem um capítulo, acho que no primeiro livro, depois do Nosso Lar, Os mensageiros. Mensageiros? Não sei se Nossos vários mensageiros. Esse livro está falando dos terceiros, missionários da cruz, se não me engano, é o terceiro. Missionários é o terceiro. Então é que tem um capítulo que chama lá Os que Dormem. Então deve ser desse, eu não guardei o nome. Só que lá é o seguinte, é lá no plano espiritual. Não, esse que eu falei, eles estão vindo nisso. Sim. Esse é lá no plano espiritual. Eles vão visitar como se fosse assim, um grande galpão, cheio de camas. Tem mais de 2.000. E todo mundo dormindo. Aí, de vez em quando, eles chegam num, chegam no outro e vai auscultar, né, o mundo interior daquele sujeito. Nisso, um levanta, nossa, que lugar deve ser assombrado. Já pensou assim, um lugar, 2.000 pessoas dormindo, quietinho, aquela penumbra, aquela escuridão, gente dormindo. Quando vê um levanta, começa a gritar e sai correndo. Nossa, eu saio correndo junto. Eles observam os olhos também, fechados, mas aquilo muito. Mas aquela crença, né, que morreu, vou descansar. Tá bom, vou descansar. Isso aí é aquele condicionamento, aquela hipnose, né? A própria pessoa se hipnotiza nesse pensamento. Ela se programa para aquilo. Então, realmente, ela dorme. Quanto tempo? Como que funciona? Eu não sei. Os parâmetros disso aí eu não sei. A pessoa se condiciona, ou vai para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório. Eu fico esperando o juízo final. Então, fica dormindo lá, esperando que chegue alguém. Não tem sentido. Eu ia fazer outra piadinha que eu não vou fazer, não. Estou muito ofensivo hoje. Eu só posso fazer essa piadinha off. Mas muitos literalmente dormem mesmo aqui encarnados e não querem mudar. Não quer mudar. O que você faz? Aí você ouve aquela outra frasezinha do Cristo, né? Não atirai pérolas nos porcos. Ou seja, as pessoas não estão preparadas ainda para ouvir aquilo. Não vai gastar a sua saliva com aquilo que não chegou o seu momento ainda. Não tem jeito, viu? Não tem jeito nenhum. E as pessoas que não tem jeito. Até o Marcos já fala assim, nem que Jesus baixar na frente. Não vai adiantar nada, não vai conseguir. Não vai nada. Às vezes, se Jesus baixar na frente, fala assim, não, eu só falo com Deus. Pior que Não falo com o filho, não, quero falar com o pai. Quero dar uma bronca no pai. Vamos lá, necessário acordar. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. O Cristo, o Evangelho, né? As lições do cristianismo vão te esclarecer. O Evangelho, aliás, o Espiritismo nada mais é do que o Evangelho retornando sobre uma nova forma, agora muito mais ampla, amparada na ciência, na filosofia e na religião, para que tudo tenha uma explicação, tudo tem uma lógica. E hoje, com o padrão intelectual mais evoluído, todo mundo vai querer saber os porquês. E tudo tem que ter uma resposta. Você aceita agora uma fé sem raciocínio? Não, você quer saber. E o Espiritismo vem para esclarecer. Então, resposta tem. Quantos livros tem na biblioteca? Eu vou falar, já tem mais de 1000 livros na biblioteca, né? Quantos que nós lemos? Quantas vezes nós lemos os livros básicos da codificação, que são Pentateuco, que são 5? Quantas vezes nós lemos?
Quantas vezes nós estudamos? Como que a gente vai saber se a gente não deu um passo nessa direção? Os livros do Chico Xavier, quantos são? Até quando ele morreu era 412. Depois, já lançaram, já passou de 500. Quantos que vocês leram? Quanto que eu li? Pois é. Quanta informação tem lá? Quanta informação tem nesse trechinho aqui, ó. Pequenininho. Então, tem tanta coisa para evoluir, para aprender, para melhorar. Quanta coisa. Dos livros do Chico, 500. E de outros autores? Leon Denis. Quem que já leu Leon Denis? Quantos? Mas tem de novo. Quem já leu o Problema do Ser, do Destino e da Dor? Cristianismo e Espiritismo é um show. Mas eu tenho que ler dessa pessoa. Pois é. A gente não guarda um décimo. Não guarda. Mas é legal. Mas é legal. Legal. Quiseram ter aquela. Mas não tem. O nosso veículo não está preparado para isso. Não tem como. Se você pegar um livro, igual muitos fazem, é um livro, é o Evangelho, é o Novo Testamento, é o Velho Testamento, e é só ele. Você vai decorando, de tanto que você lê, você decora. Teve uma vez que eu de tanto ler o Evangelho, cada vez que a gente ia fazer uma reunião mediúnica, a gente pegava um capítulo do Evangelho e lia antes, né? Lia e fazia um pequeno comentário. Fiz tantas e tantas reuniões mediúnicas que eu sabia de cabo a rabo com cada lição. Eu falei, nossa, lição de novo. Abri a esmo, né? Vai que é essa de novo. Né? Então você já sabia o que estava ali, mas isso é a repetição. Repetição de um livro. Agora tem milhares de livros. Não tem como. Vamos lá, necessário acordar. Olha, tem pequenininho. Grande número de adventícios ou não. Deixa eu ficar meio de lado aqui para cá, então meio escuro aqui. Grande número de adventícios ou não aos ciclos do cristianismo acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridade nos textos, outros perseveram nas questiúnculas literárias, inquietam-se e protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Esses amigos, entretanto, não percebem que isso ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Espera aí. Vítima da paralisia das faculdades superiores. O que quer dizer isso? O que seria faculdades superiores? Seria algo que nós temos, todos nós temos, que precisam ser lapidadas, né? Precisam ser expandidas. O que nós comumente falamos de dessas faculdades maiores? São as virtudes. Vítima da paralisia das faculdades superiores. Ou seja, nós estimulamos o aumento da nossa fraternidade, da nossa caridade, do nosso perdão, da nossa bondade, do nosso amor para o próximo. Ainda está na ponta da língua a palavrinha, eu sempre falo assim. Que coisa, hein? Indulgência. Até que enfim, nossa indulgência.
Esses amigos, entretanto, não percebem que isso ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Tudo aquilo que nos eleva faz parte das nossas faculdades. E nós podemos muito mais. Nós somos ainda prisioneiros. Esse corpo de carne nosso é uma prisão. A gente acha que é uma bênção? É, lógico que é, mas é uma prisão também. Ele nos limita e muito. Estamos num mundo material, um mundo amplamente limitado. Ele diminui as nossas possibilidades criadoras. Mas é um mundo ideal para o estágio que nós estamos vivenciando. A partir do momento que nós tivermos condições superiores, a gente vai habitar mundos mais etéreos, onde o nosso pensamento será altamente construtivo nessas regiões. Sendo que nas zonas mais inferiores do que a crosta, o que acontece? Muito mais pesado, muito mais denso, a possibilidade de você fazer algo, de construir algo, é mais limitada ainda. Então, quanto mais retrógrado for o espírito, menor é a sua área de atuação. Quanto mais expandido for as suas faculdades, mais ampla será a sua área de atuação também. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas. Isso é muito comum, tá? Chamar quem vai nas igrejas, quem vai nos templos, quem vai nos centros, de beatos, aquelas pessoas puxa-saco de Deus, né? Falando que como se fosse uma hipocrisia você ser religioso. Às vezes dá essa conotação. Você vai na igreja porque você é hipócrita. Porque você vai lá para puxar o saco, para você ter uma condição de alcançar um mundo superior, de ser um privilegiado. Coisa assim. Mas, todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando, adormecido, incapaz de analisar e compreender. De verdade, cada um está no seu ponto, cada um está no seu time. E para alguns falar de Cristo não faz sentido algum. Mas se você falar de algumas outras religiões aí, você faz isso, nem aquilo, beleza. Outros preferem as benesses, as bênçãos, os milagres, né? As ocorrências miraculosas, ao invés do trabalho, do esforço e da melhoria. Os templos cada vez mais estão esvaziados. Por quê? Mas abre um templozinho aí e fala que está fazendo um milagre para você ver. Se o negócio não nota. Você está fazendo uma cura espiritual. Você está fazendo como que fala? Psicografia, né? Vai encher pelo fenômeno. Mas o Espiritismo não está aqui pelos fenômenos. Está aqui para a mudança interior. Olha, eu confesso para vocês que no começo, lá com 16, 17, 18 anos de idade, pensar dessa forma realmente para mim era mais difícil. Mas eu também nunca fui assim de pensar na barganha, não. Eu vou por causa de alguma coisa que eu vou receber em troca. Não pensava assim. Mas pensava que era mais assim atuante perante a coletividade do que uma coisa meramente particular. E o Espiritismo
nos conclama primeiro a nos estabilizar emocionalmente, nos aperfeiçoar intelectualmente e nos lapidar muito no sentido do aprimoramento das virtudes. Então ela nos faz um ser humano mais capacitado para a obra do bem. Porque simplesmente aquelas pessoas que são fogo de palha, né? Tem só aquele ímpeto, vai lá, vê que não é isso que eu queria e desiste. Então, muitas vezes, a gente começa até falando isso hoje, com esses cursos aí, lota 20, 30 pessoas por curso, quando vê está 5, 6, 7 apenas que ficaram. Por quê? Logicamente é porque cada um está no seu time, cada um está buscando o seu mundo, está se aprimorando, está tentando preencher as suas lacunas, mas aquilo que está sendo oferecido não preenche ainda. Então, muitos buscam a religiosidade como uma facilidade ainda, e não como um esforço. Quero receber. Quer receber. Olha, isso ocorre há muito, muito tempo na história da humanidade. Tem aquela história quando o apóstolo chega para Jesus e fala assim: vamos fazer o seguinte, vamos curar as pessoas primeiro e deixar o sermão para depois, né? Jesus fazia o que? Dava o sermão e depois curava. E Jesus falou: tá, tudo bem, vamos fazer isso. Então, Jesus curou todo mundo e ninguém ficou para ouvir o sermão. Aqui na casa espírita é a mesma coisa. É a mesma coisa. Dá um passe antes. Tem gente que vem por causa do passe. Às vezes, na hora que abre a porta ali, né, o pessoal sai, tem gente esperando para entrar para tomar o passe. Por quê? Mas não quer ficar 20, 30 minutos aqui ouvindo o Evangelho. Qual que é mais importante, o passe ou o Evangelho? O importante é a sua mudança interior. O passe vai ter um condão? Vai. Vai ajudar? Vai. Mas não vai modificar ninguém. Vai te dar um refrigério. É como se fosse a dipirona, né? Você toma ali, alivia a dor. Mas se você não resolve a causa da dor, ela volta. O passe é a mesma coisa. Então todo mundo vem aqui por causa da dipirona, não por causa da cura, né? A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja. É o tal do conhece-te a ti mesmo. Tem que fazer essa busca interior, tem que saber o que nós somos, o que nós queremos, né? Necessita indagar de si mesmo o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidade se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade. Olha, duas palavrinhas aqui fortíssimas que Emmanuel utiliza, ó, emergir da animalidade. Nós vivemos muita animalidade ainda, né? Vivemos à base dos hormônios que nos regem, buscando a satisfação do que os hormônios podem produzir e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Então, faz-se indispensável examinar-se, emergir da realidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Grandes massas supostamente religiosas vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos como inconscientes. Ou seja, vai lá, ouve a palestra, mas não entende coisa nenhuma, dá aquelas cochiladas bobas na palestra, né? Ou então fica pensando, fica olhando para o palestrante e fica pensando no filme que assistiu, ou no que vai fazer depois. Isso é muito comum. A gente faz isso, nós fazemos isso, eu faço isso. Não estou falando mal das pessoas, porque é comum. É comum. Porque se ali não está aquilo que você se encaixa, você dispersa. Se não está ali o que você quer, a pessoa dispersa. Então é muito comum ver pessoas na audiência, principalmente nas palestras públicas, fazendo dever de casa, né? No celular, no WhatsApp, bem escondidinho ali, para a luzinha não aparecer muito,
Antigamente a gente dava palestra com a luz apagada, mais na penumbra, né? Agora com a luz acesa é mais difícil de identificar, não é? Mas já vi cada coisa, né? A gente dormir, a gente roncar. Já viu gente roncar aqui no centro? Já vi gente roncar, de dormir, de roncar. Aí você está parecendo fica todo mundo constrangido, né? Fica todo mundo assim, ó, nó, cutuca lá, cutuca. Verdade. Eu sempre no fundão, eu vejo tanta coisa. Não estou dizendo que eu fico prestando atenção, mas tem coisa que não tem como você não ver. Principalmente um ressonar forte. Não é nem um ronco, é um ressonar. Não, ele vem ronco mesmo. É ronco mesmo. Senão parece que não, mas tem. Tô falando brincando, mas eu sei que a pessoa que fez isso, ela tem uns probleminhas de dormir fácil. Tem esse problema. Não foi porque chegou cansado, não. Era toda a palestra mesmo. Era toda. Não era uma só. E não era, tanto não era uma vontade. Não, isso não posso dizer. Hoje eu estou me policiando mais. Quase falo, não falo. Vamos em frente. Viu como é que a gente tem defeito? Tem que ficar policiando? Ontem escutei uma pessoa falando, uma pessoa católica, de para de fazer a homilia, né? Que ele está falando sobre o Evangelho, lendo. Não faz, né? Uma palestra, né, vamos dizer assim. Ele pega, põe e vai ler. Não faz Não faz espontâneo. uma explicação, uma narração. Depende. Se fosse um discurso livre. Tem uns que fazem espontâneos, né? Tem uns que são legais. A última vez que eu fui numa, eu fiz questão de ouvir, né? E falou bem, foi legal. Não, porque tem uns que realmente Preparo, né? prepara. Muito Ver bom. qual vai ser o E eu evangelho. sou fascinado pelas histórias da antiguidade, né? Histórias da época do Cristo. Se alguém contar qualquer coisa, eu paro para ouvir. Não importa qual religião que seja. Eu paro para ouvir mesmo. E tem muitas coisas bem legais, bem interessantes. Mas, quando a pessoa vai ler, por isso que eu não gosto de ler, às vezes, esse trechinho aqui, que eu poderia ler em 5 minutinhos para vocês, e falar, está passado esse vídeo. Não gosto disso, porque não tem alma. Você tem que passar um pouco de sentimento, daquilo que você pensa, daquilo que você vive, um pouquinho do seu ser para o outro. Eu acho que é a forma mais justa de você compartilhar, né? Você dividir um pouquinho do que você tem, do que você sabe, com os outros. Grandes massas supostamente religiosas perguntavam, né? Podem ser conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiros de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, fala-se em fé, fala-se em espiritualidade, qual se respirasse na estranha atmosfera do escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enseguecidas, dormentes e semimortas, até que despertem e se levantem através do esforço pessoal. Não vem por imposição. Cada um tem o seu time para despertar, a fim de que o Cristo as esclareça. Ou seja, até que seja direcionado ao Evangelho, aonde que tenha todas as explicações necessárias para que paute o ser humano adequado, o verdadeiro ser humano. Só no Evangelho tem o complemento agora da doutrina espírita, que esclarece.
não é só mais a doutrina do amor, não é? Tem a doutrina da razão e da lógica. Né? Às vezes eu acho interessante aquela pergunta que fizeram da Lailana, né? Qual que é a melhor religião? Achando que ia falar o budismo. A melhor religião é aquela que te torna melhor. Independente de você melhorou, galera, te torna melhor. Por isso tem tantas religiões, e cada ela serve a uma faixa evolutiva. Tem gente que, se ouvir a explanação nossa aqui, vão nos pôr uma camisa de força. Outros vão falar que nós somos endemoninhados, né? Não tem? Tem. Outros vão falar que nós somos alucinados ou que a gente usou alguma coisa que está variando. Realmente, tem coisas que a gente fala que não são muito comuns do nosso mundo, do nosso viver. Principalmente quando você fala em vida após a vida em outros planetas, outros tipos de vida, ou da reencarnação, que nós já fomos outros seres, e que bem lá atrás, muito lá atrás, nós peregrinamos em outros reinos. Então, realmente soa meio fora do padrão, né? Soa. Por isso o despertamento de cada um ela é individual. Você não impõe nada. Aqui não adianta impor. Você tem que expor. E aqueles exemplos, aquela pessoa que tiver o condão de se alinhar àquele exemplo, ele vai aprender. E outros, não adianta que se você faz um gesto, por exemplo, de caridade, dispondo de algo no benefício de outrem, muitos vão falar assim: nossa, que pessoa boa, pessoa cristã. Outros vão falar assim: mas que bobo, né? Não, outros vão falar assim: está contribuindo para que os, entre aspas, não quero usar uma palavra pesada, os mais ociosos continuem na ociosidade. Muitos vão falar aquilo que o coração está cheio. Eles estão apenas expondo o que está aqui dentro deles, né? E a gente também expõe o que está dentro do nosso coração. Por isso é muito importante ouvir o que falamos e colocar na pele do outro para ver se aquilo que nós falamos, se a gente estivesse recebendo, se a gente ia gostar. Então, Emmanuel bate muito nessa técnica da educação nossa, individual, a nossa melhoria, o nosso despertar, né? A nós, falou ali da má vontade, né? Que a gente carrega ainda muitos e muitos resquícios dessa má vontade dentro de nós. Mas, qual que era o título mesmo? Necessário. Verdade. Tá. Então, para que a gente não viva naquela má vontade constante, isso aqui é necessário. Entender, acordar. Poxa, eu tenho um papel, ele é importante. Eu tenho algo a fazer. Não tem que seja só comigo. Me aperfeiçoar, me preparar, me fortalecer. Que não seja para essa encarnação, mas eu já estou me preparando para a próxima. Eu quero ver muito melhor. Já vou refreando os meus impulsos negativos. Já vou alijando o que deve alijar. E já vou tentando fazer alguns esboços de caridade, de amor ao próximo, de fraternidade. Que lá na frente eu possa ser verdadeiramente um trabalhador do Cristo. Se a gente não é hoje, se a gente não se acha ainda competente para tal, então vamos frequentar os bancos escolares, vamos estudar, vamos nos preparar, porque um dia virá que nós vamos nos tornar
colaboradores do Cristo. E como voluntários. E outra coisa, não tem salário, tem carteira registrada não, nem fundo de garantia. Férias, nem pensar. Veja o que os apóstolos receberam, né? Mas a gente, tirando as piadinhas, a gente está nesse caminho. Porque o que verdadeiramente a gente recebe é só o reino de Deus dentro de nós. Quer dizer, é tudo que buscamos. Então o caminho é esse, é o caminho da superação, da melhoria, do esforço constante. Que Deus nos abençoe, uma boa semana a todos. Semana que vem estamos aí. Muita saúde, muita paz novamente.